Você é uma bênção, meu irmão, em Cristo Jesus. Você é uma bênção, minha irmã, em Cristo Jesus. Você que está assistindo esta mensagem é uma bênção em Cristo Jesus. Que maravilha poder abrir isso aqui, abençoando uma vida. Sabe, às vezes isso choca as pessoas, porque nós estamos acostumados só a ouvir palavras depreciativas, né? Desde cedo, muitas vezes começamos a ouvir palavras depreciativas, mas essa é uma palavra abençoadora e eu quero que você receba isso no seu coração e que ela frutifique no teu coração no dia de hoje. Você é uma bênção, não se esqueça disso. Em Cristo Jesus, Ele pagou o preço para você ser uma bênção. Aleluia! Veja só o que está escrito em Provérbios 15:30. O olhar do amigo alegra o coração e as boas novas, fortalecem até os ossos. Tem uma outra tradução que diz fortalece até o corpo. Mas aqui a gente observa duas situações acontecendo. Aqui diz, né, tem uma tradução que diz alma e corpo, e aqui está dizendo coração e ossos. Ou seja, palavras boas, elas funcionam como medicina na nossa vida. Muitas vezes nós não nos damos conta de que essa medicina está tão mais perto do que a gente imagina. Olha só, está dizendo que toca a nossa alma e o nosso coração. Nossa alma e os nossos ossos. Nossa alma e o nosso corpo. Ou seja, são palavras abençoadoras porque ela tem um destino celestial. O da onde ela procede são palavras que revigoram, que fortalecem, que frutificam, que trazem esperança. Não é por acaso que a palavra do Senhor fala muito sobre já foi escrito muitos livros sobre a língua, que há poder nas palavras, e isso é correto. Todavia, não adianta isso ficar registrado só num livro, só em algum lugar. Não adianta isso aí ficar grifado em algum lugar. Isso tem que estar na nossa vida, no nosso coração. Eu separei alguns textos aqui que falam, todos no Novo Testamento, sobre as palavras. E como elas têm uma ação imediata na vida de quem a utiliza. Ou no sentido ruim, conforme Provérbios 18:21, né? O poder da vida e da morte está na língua, aquele que a bem a utiliza comerá dos seus frutos. Ou ruim ou bem, depende de quem. Por isso que eu comecei essa ministração te abençoando, dizendo que você é uma bênção. E você tem que receber isso. Isso não é pensamento positivo. Você tem que receber isso na tua vida. Independente do que as pessoas falem e julguem e digam, independente daquilo que possa chegar, né? Uma das situações que a Bíblia trata, e você vê muito Davi falando sobre isso, era contra a maledicência. Maledicência é quando alguém fala mal. Você não merece, mas alguém fala mal. Bom, mas vamos voltar aqui. Em Mateus 12:36 e 37, lá relata que nós daremos conta no juízo de toda palavra frívola que darmos, que falarmos, que emitirmos. E aí temos que tomar cuidado, né? Porque pessoas, às vezes... Vou dar um exemplo só. Você já viu uma pessoa que fala assim, mas que diacho isso aconteceu? Você já viu o que é diacho no dicionário? Procura lá. Você vai ver que não é muito daquilo que é apenas uma expressão que a gente fala. De certa forma, nós estamos liberando, né? Tudo que nós liberamos, toda palavra, ela não se perde. Ela tem um endereço. Toda palavra que nós verbalizamos, ou ela vai produzir coisa negativa, ou ela vai produzir algo positivo. Ela simplesmente não se perde.
Um outro texto está lá em Efésios 4, 29. Vê? Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Note que é um mandamento, não deve sair. Muitas vezes escapule, não é mesmo? Nossa natureza fica ali a todo momento querendo, né, fazer com que tenhamos uma conduta mais pecaminosa do que espiritual. Mas isso não neutraliza a bênção do Senhor e a salvação do Senhor na nossa vida. Essa é a luta que nós temos no dia a dia. Então, devemos tomar cuidado. Você observa, eu vou dar outro exemplo aqui. Antigamente você assistia a um filme dublado, né? E era até possível assistir. Hoje é um palavrão atrás de outro. São palavras de baixo calão, palavras depreciativas a todo momento sendo utilizadas ali. E se a gente não tomar cuidado, se você ficar exposto a isso e não, né, não vigia isso, passa a se tornar. Eu, às vezes, converso com pessoas cristãs que ela tem um palavreado que deixa a gente ruborizado. Mas a palavra do Senhor está dizendo, olha, isso não convém. Quer ver um outro texto? Romanos 3, 4. Diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Tomar cuidado com a palavra, para que, ao ser julgado, tenhamos Deus do nosso lado. Quando fala em vencer, em se posicionar de uma maneira positiva, sempre está automaticamente ligado com a justiça. E é melhor ter a justiça de Deus, né, sobre nossa vida do que a justiça do homem, porque a justiça do homem é falha. Vamos para outro texto. Colossenses 3, 8 e depois o 17 nós vamos estar lendo. No 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos. Quer despojar? Lança fora. Igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Lembra que eu falei agora há pouco da maledicência? Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Maledicência é linguagem obscena. E lá no 17 ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, note que palavra que vem em primeiro lugar, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra é algo que fomenta tudo. Verbalizamos. E se analisarmos qual é o trâmite do nosso dia a dia, é na base da palavra, na base do falar. Por isso que somos uma bênção. Não seremos, já somos uma bênção. Deus nos colocou aqui como filhos, como filhas amadas que somos, para fazermos a diferença. Não estarmos, né, na linha do mundo, mas sim na linha de um reino eterno. Por isso que eu gosto muito de citar para quem está ouvindo e citar para eu mesmo. Ouvir. Nós somos sacerdócio real. Nós fazemos parte de uma nação santa. Nós fazemos parte de um povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Quer mais do que isso? Isso é ser bênção, isso é ser abençoado. Mas talvez você esteja dizendo assim, olha, irmão, tudo isso é bonito, eu já li livros que falam sobre a língua, mas eu vivo vacilando. Você se lembra da história de Gideão? Quando o anjo chega para falar com Gideão, ele diz assim, olha, você foi escolhido por Deus para livrar o povo, né, dos midianitas.
Ele diz, ai meu Senhor, ele começa a fazer uma lamentação. O Senhor não pediu para ele se lamentar, o Senhor não pediu para ele a posição dele, o Senhor não falou para ele sobre os fracassos dele, o Senhor não falou, não perguntou para ele se ele estava apto ou não, se ele tinha diploma para isso, se ele tinha feito faculdade para isso, não. O anjo disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. E isso é o que importa. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Louvado seja Deus, nós somos bênçãos na mão do Senhor. O Senhor é contigo. Isso basta, e nós sabemos o que aconteceu depois. Ele foi lá e deu liberdade ao povo dele, por quê? Porque o Senhor era com ele, assim como o Senhor é comigo, assim como o Senhor é com você. Fique com essa palavra no teu coração. Se Deus tocar no teu coração, ligue para alguém e diz, você é uma bênção. Mas por que você me ligou? Só para te dizer que você é uma bênção. Passa um WhatsApp, passa um e-mail. Encontre a pessoa e fala, você é uma bênção. Vamos ser semeadores de boas palavras. Eu poderia citar outras citações bíblicas que estão intimamente ligadas com o poder que há na palavra. Não só na vida das pessoas, mas na nossa vida. Porque quando nós liberamos uma palavra de bênção, isso aí saiu de nós. É difícil entender isso, mas sai de nós, ou seja, está sendo produzido bênção primeiramente em mim, para depois tocar a vida de A, de B, de C. Você é uma bênção, meu irmão, em Cristo Jesus. E você é uma bênção, minha irmã, em Cristo Jesus. Você, jovem, é uma bênção. Palavra do Senhor que diz que no jovem há força. Você é uma bênção. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.